Oi, tudo bem? Comentarei neste vídeo um pouco a respeito de sua atividade avaliativa sobre as vozes verbais. Em um primeiro momento, eu considero importante situá-la sobre a relevância deste tema aos principais vestibulares de nosso país, sejam de instituições públicas, privadas ou o próprio Enem. Trata-se de uma matéria de alta incidência, alta frequência. Mesmo que eventualmente você venha revisá-la no ensino médio, é importante que você saiba a necessidade de já tê-la consolidado desde agora o ensino fundamental, justamente porque é um pressuposto de conhecimento que será exigido futuramente a você, mesmo lá no ensino médio, antes dos vestibulares. Por quê? No ensino fundamental, nós exploramos a morfologia e a sintaxe, sobretudo, e no ensino médio nós meramente revisitamos estes conteúdos. No entanto, o enfoque maior dado em gramática neste nível virá a ser a semântica, o estudo do sentido lexical e a estilística. Logo, é de extrema relevância, reitero, que você já saiba esta matéria, já tenha consolidado desde então. Pois bem, partamos para a feitura dos exercícios. Exercício 1. Passe as frases abaixo para a voz passiva analítica e circule o agente da passiva. Repare o seguinte, todas as frases aqui escritas são orações em voz ativa. E o que seria essa voz ativa? É justamente a voz convencional, em que nós identificamos um sujeito, um predicado, um objeto direto, etc. Então, antes de nós iniciarmos a conversão para a voz passiva analítica, é importante que nós relembremos alguns conteúdos sintáticos de uma classificação inicial. Então, vamos lá, façamos o exercício A juntas. Qual é a frase aqui descrita? Os gregos inventaram essa história. Trata-se de uma oração absoluta, em um período simples, perfeito, um único verbo. E o que mais nós identificamos? Um sujeito simples, os gregos como núcleo de nosso sujeito simples, inventaram essa história como sendo predicado, aliás, verbal, porque apresenta um verbo transitivo direto, em que o respectivo objeto direto é essa história, com o núcleo de objeto direto, história. Legal! E no que isto interessa saber para a conversão da voz ativa para a voz passiva analítica? Interessa e muito. Justamente porque o que é voz ativa em sua essência? Na voz ativa, nós temos um sujeito que exerce uma determinada ação. Os gregos exerceram qual ação? A ação de inventar, a ação de elaborar, de criar essa história. Agora, quando nós formos passar para a voz passiva analítica, o que acontecerá? O nosso sujeito não será mais aquele que inventa, mas será aquele que é inventado, aquele que sofre a ação. E se você reparar bem, o que é inventado? Inventado é história. Então, a história, que na voz ativa era o nosso objeto direto, na voz passiva analítica passa a ser o nosso sujeito. Que interessante, né? E o que ainda nesta voz ativa é relevante nós identificarmos? O tempo do verbo aqui descrito na oração. Qual é o verbo que aqui está posto? O verbo inventaram. Vamos lá, qual é o modo verbal? O modo verbal, obviamente, você pode dizer de pronto, é indicativo. O indicativo é, aliás, no pretérito. Mas que tipo de pretérito? Pela desinência, ou seja, a terminação aqui do verbo, eu posso concluir que se trata de um pretérito perfeito, ou seja, uma ação que começou no passado e se encerrou no passado. Os gregos inventaram essa história. Tá. Quando nós formos passar para a voz passiva analítica, o que acontecerá? Este verbo aqui será representado por uma locução verbal, em que o verbo auxiliar ser aparecerá e este verbo aqui, que nós tínhamos na nossa oração inicial, se tornará o verbo principal descrito no particípio, na forma nominal do particípio. Legal. Então, como ficará isto? Vamos lá, as identificações que nós fizemos,
os gregos inventaram essa história. Inventaram o verbo descrito no pretérito perfeito do indicativo. Vamos converter. Nós sabemos que o nosso objeto direto dessa oração em voz ativa se tornará o nosso sujeito paciente, o sujeito passivo, o sujeito que sofrerá a ação, que será essa história. Essa história, o quê? Verbo ser, que nós identificamos, agora estará descrito no tempo do pretérito perfeito do indicativo. Como fica o verbo ser no pretérito perfeito do indicativo? Fica com uma forma de foi, tá? Então, essa história foi o verbo inicial, que é inventaram. Nós iremos utilizá-lo em sua forma nominal do particípio. Então, essa história foi inventada. Inventada por quem? Pelos gregos. E deste modo, aliás, nós temos construída a nossa voz passiva analítica, ficando com essa história foi inventada pelos gregos, mantendo a forma foi, porque justamente é necessário o uso o emprego, aliás, do verbo ser, no mesmo tempo que estava descrito o verbo principal desta frase na sua voz ativa. Verbo principal, pretérito perfeito do indicativo. Na voz passiva analítica, portanto, o verbo ser, em nossa locução verbal, ficará também PPI, pretérito perfeito do indicativo. E o verbo principal, o verbo original, no particípio, inventada. Essa história foi inventada pelos gregos. E quem é o agente da passiva? O agente da passiva, que é o que eu já assinalei pelos gregos, seria justamente o nosso sujeito da oração escrita em voz ativa. Então, o sujeito se torna o agente da passiva. Legal. E é basicamente deste modo que você pode construir todos os demais itens, sempre se recordando da necessidade de você inserir o verbo ser seguido de um particípio e este verbo ser vir a ser conjugado consonante ao que era o verbo principal, aliás, convertido, da voz ativa, sempre se atentando ao tempo do verbo. Legal. Então, passemos para o item B. O cientista observava o céu. Vamos fazer uma análise sintática preliminar. Quem é o cientista? O cientista é o nosso sujeito, sujeito simples. Observava o céu é o nosso predicado verbal. Observava, verbo transitivo direto, o céu, objeto direto. Como nós vimos, o objeto direto se torna o quê? O sujeito paciente da voz passiva analítica. Então, nós já sabemos que o nosso sujeito será o céu. Observava está em qual tempo verbal? Também está no passado, né? Mas não é o mesmo passado do inventaram. Repare a desinência ava. Ava é o quê? Pretérito imperfeito. E por ser pretérito imperfeito, nós já não mais podemos empregar o ser como foi. Ser não foi aqui, ser era. Tá, então como ficará esta frase? Pois bem, o cientista observava o céu. Assinalemos o verbo. Se você tiver a disponibilidade de escrever essa frase em papel e fazer as devidas demarcações nos termos, talvez você sinta maior facilidade para a respectiva conversão. Apenas uma dica, mas tudo bem. Observava está em qual tempo verbal? Pretérito imperfeito do indicativo. Deste modo, a forma que nós iremos utilizar na locução verbal, verbo ser mais particípio, será era, ficando a frase: o céu era observado pelo cientista. O nosso sujeito inicial, o cientista, passa na voz passiva a ser o agente da passiva, ou seja, o sujeito da voz ativa é o agente da passiva na voz passiva analítica. Isto vale para todos os demais exercícios. Em um resumo breve, no que diz respeito aos verbos. O verbo foi, nós utilizamos quando identificamos um pretérito perfeito. Era, pretérito imperfeito. É o presente do indicativo e o será o futuro do presente.
Lembrando que nós também podemos pluralizar essas formas, né? Então, por exemplo, foi pode ser foram, era pode ser eram, é pode ser são e será pode ser serão. Faça as devidas adaptações conforme os termos que surgem nas frases.